agimos de uma forma. Por que que eu, sobre uma determinada situação, ajo de uma forma e o irmão Guilherme, numa situação igual, idêntica, parecida, age de outra forma? Por que que as pessoas... porque algumas lutas, para mim, é mais fácil do que para você? Por que que às vezes uma luta sua é muito mais difícil do que para mim? Então a ideia é a gente começar a compreender isso, por quê? Para a gente poder entender o nosso próximo, preste atenção, nós como igreja, para conseguirmos compreender o nosso próximo, nós temos que compreendermos a nós mesmos primeiro. Amém. Porque eu não posso ajudar o próximo se eu não consigo nem me ajudar. O grande problema do cristão é que ele não consegue resolver nem os próprios problemas. Preste atenção. Eu não estou dizendo que você tem que ser aí o ultra mega power e vencedor na tua vida. Não é isso que eu estou dizendo. Problemas e lutas e dificuldades todos nós vamos passar. Todos nós passamos nas nossas vidas. O problema é como que nós enfrentamos essas lutas. Então, o comportamento humano que é individual de cada um. Vocês vão ver aqui, nós vamos ver durante esse nosso próximo tema, a beleza de que cada um de nós é diferente do outro, até na maneira de pensar e de agir. Então, o que as Escrituras falam sobre isso? Por quê? Eu estava até comentando aqui rapidamente com as irmãs no início. Eu gosto muito desse tema. Só que esse tema você estuda um pouco dele na universidade. Eu estudei isso um pouquinho na universidade. Você vai estudar isso um pouquinho ali e um pouquinho aqui. Você ouve alguém comentar sobre isso ali. Você ouve até uma palavra, né? Só que você não vê isso à luz das Escrituras. E eu vou mostrar isso para vocês à luz das Escrituras. Amém. Nós vamos pegar grandes personalidades das Escrituras e vamos entender por que que Pedro agia de um jeito. Por que que João agia de outro jeito? Por que que Elias era terrível. Por que que Elias agia de um jeito? Por que que Eliseu agia de outra forma? Então a gente vai depois aí também pegar essas personalidades das Escrituras e vamos destrinchar algumas delas para a gente poder fazer uma relação conosco. Tá bem? A ideia é a gente aprender junto com essas personalidades das Escrituras. Mas eu preciso, como eu disse, eu preciso fundamentar isso à luz da palavra. Eu não posso vir aqui falar sobre temperamento humano à luz do que o psicólogo, à luz do que o terapeuta, à luz do que Freud diz. Você é psicóloga? Não. É filosofia. Pior ainda. Vai ser difícil para mim, então. Sim, vai ser difícil para mim. Uma psicóloga e uma filósofa, olha, tá complicado, tá complicado. Oi? Oi? Sim. Eu digo a nível de conteúdo, de bagagem mesmo. Eu só sou raso, tá? Eu só sou raso nesse aspecto. Mas, à luz das Escrituras, onde é que nós vamos encontrar fundamento e base para isso? Vamos usar o livro de Provérbios. Eu até gosto de falar com você, eu também consegue. Por que o livro de Provérbios? Quando nós mergulhamos no livro de Provérbios, vamos reconhecer ali palavras direcionadas, conselhos direcionados para todos os tipos de temperamentos. Para todos os tipos de temperamentos. Então, você vai encontrar ali no livro de Provérbios
Você vai encontrar no livro de Provérbios conselhos para fleumáticos. Você vai encontrar no livro de Provérbios conselhos para melancólicos. Você vai encontrar no livro de Provérbios conselhos para coléricos. E você vai encontrar no livro de Provérbios conselhos e passagens para sanguíneos. Então, todos os temperamentos você vai encontrar no livro de Provérbios. Por quê? O livro de Provérbios, junto com o livro de Eclesiastes, é um compêndio, é uma coletânea de ensinamentos práticos e espirituais que vão refletir o quê? Vão refletir o quê? Eu vou botar aqui em cima. A sabedoria divina. A sabedoria divina em conselhos práticos e espirituais. Para quê? Para o cotidiano da nossa vida. Coisas para o nosso dia a dia. Conselhos para segunda-feira. Uma palavra para uma dificuldade na terça. Estão conseguindo compreender? Então, a sabedoria divina está destinchada em Provérbios para que você possa lidar no seu comportamento cotidiano. Quer coisa melhor? Quer coisa melhor do que um livro para você poder ler e viver todos os dias da tua vida? Dicas, sugestões, conselhos, palavras, de maneira prática, detalhe, de maneira prática. Olha, passe um tempo para ler o livro de Provérbios. Tire um tempo, pegue esse livro, leia ele todos os dias. Um capítulo pelo menos por dia. Gente, isso não vai demorar 10 minutos. E você vai tirar sabedoria divina para você poder aplicar na sua vida diária. Está conseguindo compreender? Então, a base, uma das bases que a gente vai utilizar para compreender o temperamento humano está no livro de Provérbios. Amém? É preciso você, vamos fazer aqui um voto conosco aqui. E a gente vai começar a ler o livro de Provérbios. Amém ou não amém? Amém. A partir de hoje você vai chegar, todo dia você vai ler pelo menos um capítulo. Lê um capítulo hoje, lê um capítulo. Gente, um capítulo é tão rápido. Mas leia com atenção. Como que você vai ler com atenção? Preste atenção. Como que você vai ler? Deixa eu te ensinar a ler a Bíblia. Você vai abrir lá. Tem um sermão aqui, Você vai abrir lá o livro de... Oi? Sabe, pastor, que eu tenho 31. Oi? Tem que ter um capítulos. É quase que cada um para... Então, como que você vai ler a Bíblia? Você vai abrir lá, Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios, o que significa provérbios? Aí você pega o dicionário. Ensinamentos, interessante. Ensinamento de Salomão. Por que Salomão? Você está conseguindo aprender? É assim que você... Aí você vai ler lá, rei de Israel. Então, ele escreveu quando era rei de Israel? Eu tenho muito que aprender com o rei. Então
conseguindo compreender? Não é assim como a gente faz de noite, dormindo, morrendo de sono com a luz apagada, a luz do telemóvel. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender a palavra da prudência. O pastor falou que tem que ler, vou ter que ler aqui agora, porque senão, Jesus, eu falei para ele que eu ia ler, se eu não ler, eu estou mentindo. Para se receber a instrução, entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Não é isso. Para, fecha, vai assistir novela. Não é assim. Você tem que reservar um momento, um tempo, presta atenção, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Para se conhecer a sabedoria. E aí você medita nisso. Às vezes é um verso só. Às vezes você vai ler um verso só. Só que aquele verso vai te alimentar tanto durante o dia e você vai conseguir tirar dele. E já está pago. E você vai tirar dele a sabedoria divina que você precisava para aquele seu dia. Eu defender sabedoria com uma mulher que Exato. Glória. Aleluia. Estão conseguindo compreender? É assim que a gente precisa meditar nas Escrituras. Com atenção. Palavra por palavra. Entender o que está querendo dizer. Por que o versículo 2 está dizendo aquilo? O que está relacionado com o versículo 1? O que será que vai dizer no 3º? E parar, e fechar a Bíblia, e olhar para a janela, e refletir naquilo. É assim que você lê as Escrituras. Tá bem? Amém. Detalhe. Vai ler a Bíblia? Olha, 30 segundos. Fecha o seu... Papai, vou entrar em contato com a sua palavra. Fala através do teu Espírito. Edifica-me. Me dá uma palavra. Fala comigo. Amém. Nome de Jesus. Não consigo compreender? Não deu o quê? 10 segundos? O problema é que a gente quer replicar na nossa vida espiritual a maneira que a gente vive na nossa vida prática. E coisa de telefone, e vai, e e-mails, e não sei o quê, e lá, e fala aqui, e resolve 10 coisas ao mesmo tempo, e aí segura o menino. Não pode ser assim. Por quê? Às vezes Deus vai falar com você de uma maneira poderosa, como um trovão. Só que às vezes Ele vai falar no silêncio de uma brisa leve. E aí você vai entrar no mundo espiritual, todo agitado, todo correndo, todo a milhão. Deus está falando numa brisa suave e você não está ouvindo. Para. Medita, senta. Põe o pé para fora na janela, olha para o céu. Tira um tempo. A gente não faz isso? Pô, peraí que eu vou tomar um café ali agora. Né? A gente não faz assim? Vou tomar um café. Aí você vai lá, tira aquele café. Aí você põe uma aguinha com gás. E aí você põe ali um chocolatinho. Você pega o seu café, vai lá para fora na esplanada. Não é assim que a gente faz? Aí você vai lá, senta lá. E aí você pega o seu café. Não, mas tira. Não é assim que a gente faz? Para tomar um café. A gente faz isso tudo. Agora para ler a Bíblia dormindo com sono, com o celular na cara e lendo rápido para não ver a hora de acabar. Mas o café não, o café você tira um tempo para tomar um café. Para comer, né? Não é assim? A mesa bonita, arrumada, e pratos, e talheres, e copos, e todas aquelas coisas todas, e fica ali 1 hora preparando a mesa, e não sei o que. Não é verdade? Por quê? Porque você tem prazer naquilo. Porque você gosta daquilo, você quer saborear aquilo. Deus também quer fazer a mesma coisa com você. Quando você pega na Bíblia e abre ela, Deus faz a mesma coisa. Senta, Ele para, Ele olha para você, Ele dedica um tempo para você, só que você quer ler rapidão e acabar e já ir dormir. Pode ser assim. Por isso que a maioria dos crentes estão na igreja há 30, 40, 50 anos e nunca teve uma revelação de Deus, nunca teve uma experiência com Deus. Por quê? Porque trata com Deus da mesma forma que trata com as coisas do mundo, na correria. De qualquer jeito, correndo. Então não é assim. Tá bem? Então você vai pegar lá o livro de Provérbios e nem que você demore 1 ano para lê-lo, mas leia-o com atenção, tá bem? Porque ele vai oferecer para nós
conselhos para você ter uma vida virtuosa, para você, vai te dar insights, olha só, sobre a natureza do homem, sobre a natureza das coisas, das rotinas, daquilo que acontece no cotidiano. Você precisa compreender o livro, tá bem? Amém ou não amém? Amém. Eu tenho que ficar de olho aqui que eu tenho muita coisa para fazer com vocês hoje, hoje não posso falar muito. Então, há várias razões para a gente compreender o comportamento humano. Primeiro, você precisa compreender o seu temperamento. Então, hoje, você vai sair daqui sabendo qual é o teu temperamento. Tá bem? Já trouxe aqui, tem aqui todos aqui o teste para vocês fazerem. Vocês vão fazer o teste. Não precisa ficar com medo não, é simples, tá? Não é prova não. Não tem certo nem errado. Calma, não é prova não. Não é prova. Olha aqui, você vai sair daqui hoje sabendo qual é o seu temperamento, tá bem? Você precisa saber qual é o seu. Você vai ver, depois que você saber qual é o seu, e depois que você se aprofundar aqui, você vai começar a ver nos outros. Glória a Deus. E aí, olha aqui para mim, para você aconselhar um fleumático é de um jeito. Para você aconselhar um colérico é de outro. Para você aconselhar um sanguíneo é de outro. O melancólico, olha, o melancólico, se você não souber aconselhar, você sai de lá pior que ele. Você tem que bater o olho na pessoa e saber, esse daí é colérico. Então esse aqui eu vou ter que expor a palavra, o conselho, seja o que for, de outra forma. Porque senão, colérico, se você for aconselhá-lo lá, e se você não tomar cuidado, quem te aconselha é ele. Está conseguindo compreender? Então, primeiro, você precisa entender o seu temperamento para conhecer o seu comportamento. E aí depois você aprimorar o seu crescimento espiritual e o seu crescimento pessoal. Você vai compreender já o que eu estou dizendo. Por quê? Porque tem um equilíbrio. Ninguém é só fleumático. Ninguém é só melancólico. Nós somos divididos. Você já vai ver. Você vai fazer o teste, você vai ver. Em cada circunstância, o melancólico age de um jeito. Porque assim, eles não são. Eu estou só dando uma introdução, nem devia, mas você tem um pouquinho desse, um pouquinho. Um exemplo. Você tem muito desse, mais ou menos desse, pouco desse, quase nada desse. Dependendo da circunstância que você enfrenta na tua vida, se você é desse, você vai sofrer, vai ser difícil. Agora, se você é esse, vai ser fácil. Está conseguindo compreender? Mas se você é esse, o que você tem que fazer? Tem que potencializar esse em você para você poder se safar da situação. Está conseguindo compreender? Por isso que você tem que saber quem você é. Por quê? Deus te deu esse comportamento. Esse temperamento. Esse temperamento que você nasceu, foi Deus que te deu. Ele decidiu que você fosse assim. E assim você é. Ah, eu sou colérico porque eu quis, porque eu gosto. Não, você é colérico porque você nasceu assim. Que foi o temperamento que Deus te deu. Agora, você entendendo que você é um colérico, faz contas? Então você sabe que por uma situação X, você como colérico se dá muito bem. Numa situação Y, você já não se dá tão bem. Então o que você vai ter que fazer? Vai ter que diminuir o seu colérico e aumentar o seu outro para você poder compensar e poder se safar nessa situação. Está conseguindo compreender onde eu quero chegar? Isso tudo aqui é mais ou menos isso. E qual era o comportamento de Jesus? Qual era o temperamento dele? Nós vamos chegar lá. Agora o pastor disse que o nosso temperamento É ao contrário, peço desculpas.
O nosso comportamento, ele está condicionado ao temperamento. Então, eu vou me comportar conforme o meu temperamento. Amém? Então, numa escala hierárquica, digamos assim, então, você vai ter o temperamento, que vai indicar ou vai influenciar no seu comportamento. Então, o nosso temperamento, que é isso aqui, ele vai influenciar, vai potencializar um tipo de comportamento que a gente vai tomar. Tá bem? Então, cada um de nós falamos um pouquinho disso, cada um de nós aqui foi criado por Deus, a gente falou bastante sobre isso, falamos bastante sobre a criação, etc e tal. Então, nós fomos criados por Deus com um conjunto, cada um de nós foi criado com um conjunto de talentos, características. Lembra dos talentos que Deus nos deu? Lembra que a gente falou sobre isso? Os dons naturais. Deus é que deu. Eu não nasci com um dom para cantar. Deus não me deu esse talento. Ok? Mas deu outro. Então, a gente não escolhe. Se você é fleumático, você não escolhe ser fleumático. Você nasceu assim. Por quê? É um talento que Deus te deu. É uma característica que Deus te deu. Porque Ele tinha um propósito para você. E no propósito que Ele tinha para você, Ele falou que para você se dar bem no teu propósito, era que você tinha que ter esse temperamento. Tá conseguindo pegar? Deus não me deu o talento para cantar, porque o propósito que Ele tinha para a minha vida não estava relacionado com música. Então Ele não vai, para que vai dar? Está conseguindo pegar? O temperamento é igual. O temperamento é igual. E além de colocar o propósito de Deus acima de tudo, cada um tem um temperamento diferente. Por quê? Porque diz respeito ao propósito de Deus para a tua vida. Isso ainda eleva a criatividade de Deus. Olha só, quantas pessoas existem no mundo? 7 bilhões de pessoas. São 7 bilhões de temperamentos diferentes que Deus criou, sem contar aqueles que já nasceram e morreram. Durante a história da humanidade toda. Exatamente. Tá, olha só a capacidade criativa de Deus. Você é único porque você... Porque você tem uma digital única, você tem um DNA único, você tem uma óleo único, você tem uma pele única, você tem uma mente única, você tem um temperamento único, você tem talentos únicos. Olha só, você multiplica isso tudo, as variáveis, por 7 bilhões de pessoas. Ou seja, no mundo hoje, a diversidade que existe de pessoas. Porque você pode ser, você é único, mas as suas características também. É fantástico isso. Se você começar a pôr isso em probabilidades, em questões de variáveis, isso é infinito. Está conseguindo pegar? Então, presta atenção. E aí o que vai acontecer? Então, cada um de nós tem um temperamento, certo? São expressões da variedade criativa de Deus e que dizem respeito ao propósito de Deus. Amém? E aí, então, o que o Espírito Santo vai fazer? Presta atenção. No nosso espírito, ele vai nos dar os dons espirituais, amém? Aqui, o Espírito Santo vai trabalhar diferente. Por quê? Ele vai usar essas características únicas que nós temos, vai moldar essas características, para que o nosso caráter seja um caráter de homens e mulheres aprovados, para estarmos, então, disponíveis a servir para o reino de Deus. Então agora que o Espírito Santo habita em você, então ele não vai agir só no seu espírito. Lembra que a gente falou de Gálatas 5? Que o Espírito milita contra a carne para que você não faça aquilo que eles queiram. Lembra que a gente falou sobre isso? Então o Espírito Santo vai falar para a tua alma. Lembra que eu falei que a gente ia estudar um pouco da alma?
Ele vai começar a moldar a tua alma no sentido de que você equilibre esse temperamento para que os seus comportamentos sejam comportamentos agradáveis a Deus, para que então você esteja disposto, pronto e preparado para servir o reino. Abre aí 1 Coríntios capítulo 12. Obrigado. Bom, você já está em 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12. Olha só o verso 4. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, o Espírito Santo, ele opera tudo em todos. Ou seja, o que é tudo? Ele opera tudo que você precisa no teu espírito. E ele vai operar tudo que a tua alma precisa para que o teu caráter seja um caráter aprovado. Porque Deus quer homens e mulheres aprovados. Olha aqui, você não pode ser só um crente. Você não pode ser só cristão. Você tem que ser um crente aprovado. E como que você é aprovado? Quando que você é aprovado? Não cumpre o propósito. Não. Quando que você é aprovado? Você que estava na universidade. Quando que você era aprovada? Quando me provas, realmente tem um caráter. Quando você passa por um teste. Quando você passa por uma prova. Então, nós só seremos crentes aprovados quando vencemos as provas. Aleluia! Glória a Deus! E é por isso, as provas da nossa vida, não estou falando de nada espiritual agora. Estou falando das provas da nossa vida. Daquele chefe chato, nervoso, injusto, que chega gritando com você e você vai ter que reagir de alguma forma. Aí o Espírito Santo que está em você já está moldando o seu temperamento para que você responda aquilo de maneira equilibrada. Jesus fez isso o tempo todo. O tempo todo. Você leia com atenção os 4 evangelhos e você vai ver que Jesus está a todo tempo sendo aprovado. A todo tempo ele está sendo aprovado, seja em questões espirituais, seja em questões humanas. A todo tempo. Provado e aprovado. A todo tempo ele é aprovado. E a todo tempo que ele é aprovado, ele é aprovado. Por quê? Porque o Espírito Santo que habitava nele estava equilibrando o temperamento dele para que ele pudesse ter um comportamento adequado. Assim como deve ser conosco. O problema é que nós não conhecemos a nós mesmos. Vou dar um exemplo aqui. Faz conta. Olha, não fala comigo, sei lá, não fala comigo de futebol, porque se falou comigo de futebol, eu perco a linha. Fico bravo, xingo todo mundo, viro as costas e vou embora. Você não pode ser assim. Por quê? Você tem que se entender para quando alguém chegar para falar de futebol com você, uma pessoa do mundo, por exemplo, você se equilibrar e responder corretamente. E se essa pessoa não for cristão, trazer ela para Jesus. Agora, se você não é, não. Comigo disso não falo. Disso não falo, isso não vejo, isso não aceito, isso não. Isso não pode ser assim. Tem que equilibrar, porque o Espírito Santo não quer que você age assim, de forma desequilibrada. Mas nós vamos chegar lá. Deixa eu ver que oração aqui, Jesus. Me ajuda. Não, é por conta das nossas atividades aqui. Estão conseguindo compreender? Amém.
Então nós lemos aqui no versículo 6 que há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, o Espírito Santo é quem vai operar em nós, no nosso temperamento. É Ele quem tem que operar no nosso temperamento. A gente não pode fazer isso. É mais ou menos que fosse assim. Você já nasceu com um design de fábrica. Então você já está com o seu temperamento ali pré-programado. As pessoas do mundo, elas vivem com aquele temperamento programado que elas nasceram para sempre. Por isso que você vê algumas às vezes perde a linha, fica bêbado, brate todo mundo, fica nervoso. E outros fica, por exemplo, eu vou usar o álcool como exemplo. Então, aí você não tem vários tipos de bêbado? Você tem aquele bêbado que bebe e fica macho, fica bravão. Não tem? Fica bravão. Ele fica valente. Tem aquele bêbado que fica chorão. Tem aquele que fica amoroso, eu te amo. Não tem? Tem aquele que dorme. Não é? Não é? É mais ou menos. Por quê? É o temperamento dele. O álcool, olha aqui para mim. O álcool vai potencializar na pessoa o efeito do álcool. O efeito do álcool, a embriaguez, vai potencializar na pessoa o comportamento dela. Ou às vezes faz completamente o contrário. Então, às vezes, o cabra é fleumático. E aí, quando enche a cana, vira sanguíneo. Ou às vezes o cabra é fleumático e você dá uma injeção de álcool nele e ele fica mais fleumático ainda. Quer se matar, quer pular da ponte. Melancólico quer se matar, quer pular da ponte. Por quê? Porque o álcool vem, ou a droga, enfim, qualquer tipo de droga, vem aqui nele e potencializa ele para baixo. Então, o nosso comportamento, a gente já vem com um design de fábrica quando nascemos. Sem o agir do Espírito Santo, não conseguimos. Você não está pegando. O Espírito Santo em nós faz uma renovação total no nosso ser. Ele dá um reset. Porque ele vai pegar o seu espírito, vai trabalhar nele, vai mudar ele, e também vai pegar a tua alma e vai começar a te equilibrar. Vai começar a te equilibrar para aquilo que te desaprova. Para aquilo que te desaprova, para aquilo que te faz aprovado com Deus, não tem problema. Pedro era colérico, não tinha problema em certos momentos, não mudou a vida dele ele ser colérico. Só que quando ele pega a espada e corta a orelha do homem, Jesus fala: epa, pera lá, você está desequilibrado. Agora não. Só que quando o homem ia pregar, meu amigo, 3.000 pessoas se convertiam de uma vez só. Então, não tem problema você ser colérico para ser aprovado. Agora, para você ser o líder dos discípulos, só podia ser um colérico líder dos discípulos. Nunca ia poder ser outro. Por quê? O líder é colérico. Sempre, todo líder vai ser colérico. A gente vai entender. Tá bem? Então, Deus, o Espírito Santo, ele vai efetuar tudo em nós e em todos. Isso faz parte do plano de Deus. Esquece, não adianta você querer, não, eu sou assim, porque não, você é assim porque Deus te fez assim. Então agora eu estou melhorzinho, agora eu estou bonzinho, porque o Espírito Santo começou a agir em você. Por que tem crente? Por que tem crente que era fofoqueira antes de ser crente e depois virou crente e continua sendo fofoqueira? Porque o Espírito Santo não mudou ela. Por quê? Porque ela ainda não deixa. Porque ela não deixa, porque ela não quer. Por que fala que... gente, espera lá, né? Vamos, somos todos adultos aqui. Por que tem crente que vive falando mal dos outros? Por quê? Porque... está no mesmo desenho, está desenhado do mesmo jeito, não fez o reset ainda. Por quê? Porque não deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, não deixa o Espírito Santo trabalhar no seu temperamento. Por quê? Porque acha que não precisa de Deus.
no seu temperamento. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. As pessoas que é assim. Meu pai era assim, minha avó era assim, meu bisavô era assim, eu sou assim, meu filho é assim, e tá aí a maldição aí, ó. Infelizmente. E ó, tá cheio de gente assim, em várias áreas. Eu falei da fofoqueira e da que fala mal dos outros, mas em várias áreas, do mentiroso, do adúltero, em várias áreas. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então, a gente precisa compreender os nossos temperamentos para que o nosso comportamento seja adequado. Abre aí a 2 Coríntios capítulo 3. Estou só fazendo a introdução aí para você. A gente acha que ser cristão aprovado é só fazer jejum, é só orar, é só vir na igreja todo dia. E porque a gente acha, presta atenção, a gente acha que o Espírito Santo, que Deus e etc e tal, só quer mudar a nossa vida espiritual. Só quer mudar o nosso relacionamento espiritual. Mas não. Pelo contrário, a primeira coisa que ele quer mudar em você são os seus maus comportamentos. Exatamente. É a primeira coisa que ele quer fazer em você. Então, você quando aceita Jesus, se mentir, não pode mentir mais. Tem que ter. É claro que isso não é do dia para a noite. É claro que isso não é do dia para a noite. Mas essa mudança, esse reset, ele tem que começar. O problema é que muitos cristãos estão na igreja e não começam isso. Eles aceitam a Cristo, eles vêm na igreja, presta atenção. Eles vêm na igreja, lembra da igreja de Corinto? Eles vêm na igreja, eles até falam em língua, eles até sapateiam, eles até são cheios do Espírito. Você está conseguindo compreender por quê? Porque numa área, ok. Porque eles jejuam, porque eles louvam. Só que a pessoa ainda fica falando mal dos outros, ainda é fofoqueiro, ainda mente. Por quê? Porque na outra área não deixou o Espírito Santo trabalhar. Por quê? Porque acha que não precisa. Eu já sou bom o suficiente, nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. Não preciso mudar. Deus não precisa agir em mim. Mas sempre Deus vai precisar agir em nós. Amém. É uma mudança constante na nossa vida espiritual e na nossa vida comportamental. Amém? Amém. Exatamente. Então vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Exatamente. Ele era espiritualmente, ele cumpria com todos os mandamentos. Só que tinha uma coisa ali comportamental que ele não queria abandonar. Está vendo como o negócio é sério? Está a dizer para mim, a ferramenta dentro da igreja. Amém. É pena estar a igreja cheia, porque isso deixa muitas vezes os irmãos confortáveis de vocês se entender. A igreja está com cara. Mas, noutras igrejas, nós verificamos que às vezes nós encontramos irmãos que é isso, para o Senhor faz isso. Mas tem aquelas coisas que já vêm do passado. Muitas vezes as pessoas não entendem. Isto é uma coisa tremenda para ser dito ali numa pregação. Tenho cuidado para isso. Então, o que a gente tem que compreender, por quê? Porque a gente pensa errado. A igreja pensa errado. A igreja pensa que o espiritual faz tudo. O que eu quero dizer? Aceitei Jesus, vou na igreja. Vou na igreja domingo e vou na igreja sexta. Eu leio a Bíblia. Eu faço um jejum uma vez por semana. Eu oro, está resolvido. Toda a minha vida está resolvida.
Só que não. De repente a tua vida espiritual, por conta dessas atitudes, ok. Só que o seu lado humano, você não consegue amar o próximo, você não consegue doar ao próximo, você não consegue ser caridoso, você não consegue dar um abraço, você não consegue se compadecer, você não consegue pensar. Por quê? Porque você está totalmente na velha criatura. É uma velha criatura que frequenta a igreja. É uma velha criatura. Gente, é a igreja de Corinto. Os dons do Espírito Santo eram lá, olha, tinha de monte. Porque espiritualmente a igreja estava, só que comportamental estava ruim. Estava ruim. Não oferta, não pensa no próximo, não faz caridade, não ama o próximo, não vai lá na rua, não fala de Jesus. Não tem porquê. O comportamento é o mesmo. Olha só o 2 Coríntios, todos acharam aí? Versos capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, olha só, por que ele quer mudar o teu comportamento? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, olha aqui para mim, as pessoas têm que olhar em você os teus comportamentos, no teu vocabulário, no teu palavreado, naquilo que você age. Eles têm que ver isso. Eles têm que ver Jesus refletido em você. Amém. Eles têm que olhar para você e falar: meu, olha, o fato de você ser crente é o de menos para essa pessoa. Está conseguindo compreender? Ela vai olhar para você e vai falar: meu, que pessoa agradável, que pessoa educada, que pessoa amorosa. Ah, por acaso é crente. Está conseguindo compreender? O fato de você ser crente vai ser só cereja no bolo para você trazer ela para Jesus. Porque ela vai se compadecer, porque você está refletindo a glória do Senhor, está refletindo Jesus na sua face, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Agora, se tudo você perde a linha, tudo você vai para baixo, tudo, oh meu Deus, ó céu, ó terra, não pode. Nós temos que ser equilibrados como Jesus foi. Nós temos que ser como Jesus foi. Amém ou não amém? Amém. Temos que ser como Jesus foi. Porque senão não adianta. Quem lembra do samaritano? O que o bom samaritano fez? Está de ser uma outra aldeia. Ele passou por ali, viu aquele homem ali, fez o que tinha que fazer, ajudou, pegou, no mínimo carregou aquele homem no colo, no mínimo carregou aquele homem, chegou até lá, falou: olha aqui, toda a despesa cuida dele, dá comida, dá isso, daqui, tá tudo na minha conta, dá aqui, toma aqui, paga tudo, tá tudo resolvido. Teve compaixão por aquele homem, por alguma acaso era crente. Está conseguindo compreender? Por alguma acaso ele também era crente. Mas olha, a gente precisa pensar nisso, nos nossos comportamentos, no nosso cotidiano. A maneira como a gente fala lá com a pessoa na padaria, a maneira como a gente fala no supermercado, a maneira como a gente recebe as informações das dificuldades, as lutas, um xingamento, uma buzina no trânsito, dá raiva, dá vontade de pôr a mão para fora assim, né? E eu sei que dá. Mas não pode. Pode. Não pode. E nós estávamos indo, eu acho que a gente ia a pesca, eu acho. A Cila estava comigo, a Lívia e o Lucas. Quase nunca junto todo mundo na pesca. Por isso que eu acho que não devia ser pesca. Enfim. Estávamos indo para Montemor, ali por dentro, ali, como chama ali? Pereira, ali, Meança, ali. Estávamos ali numa aldeiazita que tem ali. Que eu gosto de ir por dentro, ali por trás do continente, ali, passo na frente do Lido. Passo no continente assim, na rotunda, vou à esquerda e passo na frente do Lido e vou embora, eu gosto de ir por ali. E aí eu tava por ali, e aí tinha
Um carro parou, tem um semáforo, parou, e aí o carro da frente ficou parado. E eu lá atrás, ele parado. E aí, eu falei, aconteceu alguma coisa, né? Sei lá, o carro tá quebrado, enfim. E dei pisca pro lado para ultrapassá-lo. E acelerei para poder ultrapassar. E aí o gajo acelerou. E eu fiquei sem entender, acelerei também. E ele acelerou. E ele foi assim, e eu do lado, eu sem entender. E aí eu falei, o que se passa com esse não? Peguei, entrei atrás dele. Ele parou o carro assim. Virou com o carro assim. Saiu do carro. Assim, gente, Deus me livre, assim, do tamanho da irmã, assim, o cidadão. Se eu pegasse ele, coitado, ele tava com Jesus. Magrinho, fraquinho. Mas já não aconteceu. Não foi, amor? E não sei o quê. Vem cá, vem cá. Eu olhei pra ele assim, tá bom, desculpa. Aí entrou, aí foi embora. Saiu, foi embora. A Priscila. O que ele pensa que é? Isso aqui! Passa por cima dele! Eu, calma, amor. Tá conseguindo compreender? Era muito fácil para mim. O gajo era do tamanho da irmã, assim, magrinho. Meu irmão. O que ia sobrar dele? Ainda falei para ela, assim, o velho Eric tinha passado por cima dele. Aí ia dar uma confusão. Você pediu desculpa. Eu pedi desculpa, ok? E ele entrou no carro e foi embora, todo nervoso e tal. E nós fomos passear. Tá conseguindo compreender? Por quê? Tem que equilibrar o comportamento. Era muito fácil eu abrir do carro. Se bem que eu acho que quando eu saísse do carro, eu já acho que ele já ia pedir desculpas. Porque era um franguinho assim, pequitito. Ele devia ter uns 50 quilos, eu sou o dobro do peso dele, mais um pouco. Então, presta atenção. Era fácil. Só que eu teria sido reprovado. E nós estamos aqui nessa terra também para sermos aprovados. Amém? Então, vamos fazer o seguinte. Já que você vai demorar um bocadinho para responder, eu vou te entregar aqui o teste para você. Para você fazer o seu teste. É para fazer hoje? É para fazer já. Vou explicar já como faz. Amor, faltou, não foi só um não, amor. Faltou foi muito. Põe o clips. Okay. Você divide ele sim com a irmã ali. Porque o meu eu não dei pra ninguém porque o meu faltou tinha. Olha, tá vendo? Ela não consegue se segurar. Então, deixa eu abrir aqui o meu no computador para eu poder ver. É para devolver, pastora? Não, alguém faz, depois entrega para a irmã e ela faz também. Dá para fazer. Mas isso fica para nós? Como foi no temperamento? Não, isso aí pode ficar para vocês. Deixa eu explicar como vocês preenchem, peraí. Deixa eu explicar, não preenche ainda não, vocês são terríveis, né? Já estão preenchendo já, precisa já ter até o resultado. Então, olha aqui para mim. Deixa eu mostrar para vocês, presta aqui, irmão, porque ali está muito difícil. Então, aqui é o seguinte. Então, tem várias questões, tá vendo? Olha. Gente, não é uma questão de certo nem errado. Não tem certo nem errado aqui. O que você vai preencher? Você vai preencher segundo aquilo que você é.
Que nem, por exemplo, olha aqui. Primeira pergunta, leia aí comigo. Me sinto muito raro entre todas as outras pessoas. Sinto a minha responsabilidade de liderar o que estiver sem direção. Então, assim, você é assim? Se você for assim, do jeito que está aqui, se você se vê nesse texto, coloca certo.